Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a primeira GPU Polaris recém-lançada no mercado, a AMD RX 480 modelo referência. Nesse mês de maio eu estive lá no evento da AMD que ocorreu na China, o Polaris Tech Day. Eu já vi testar essa placa, além da 460 e 470, além de algumas combinações de crossfire delas. E hoje finalmente eu vou poder falar para vocês todos os detalhes sobre a AMD RX 480 que está acabando de ser lançada nessa quarta-feira, dia 29. Então nesse vídeo também vou fazer testes em jogos e benchmarks na resolução Full HD e 2.5K em várias configurações. Esse é o canal Peperaio Hardware e eu sou o Lucas Peperaio. Water Cooler Custom, customização de máquinas e componentes de hardware em geral, incluindo combos pré-definidos, é na Performance Solutions. Para cabos sleeve modulares ou extensores, acesse a Monkey Custom. Na Salt Compra Informática você poderá comprar o seu hardware preferido e aproveitar o cupom de desconto Peperaio. E para acessórios e máquinas gamer voltadas para jogadores casuais ou entusiastas, conheça e visite a loja Análise Informática. Diferente da maioria dos anúncios da AMD, onde ela apresenta primeiras GPUs high-end e depois as suas outras GPUs mais de entrada, dessa vez ela decidiu renovar, polir a parte de baixo, que é a parte mais procurada pelos gamers. São as placas de 100 até 300 dólares. Então, no Polaris Tech Day, posteriormente na Computex e na i3, a AMD anunciou as suas novas GPUs. Por enquanto, 3 RX 460, RX 470 e RX 480, todas elas com essa nova nomenclatura, substituindo o R7 e R9 para apenas RX. Nessas 3 GPUs, a AMD introduziu sua nova arquitetura, a Polaris, com a nova geração do GCN, o Graphics Core Next, agora na versão 1.4. Uma das novidades é a redução da litografia de 28 nanômetros para 14 nanômetros, e isso traz uma série de benefícios, entre eles a questão da eficiência energética. Eu posso citar um exemplo, R9 290, que na sua época era uma GPU high-end. Essa placa RX 480 tem 1.8 vezes a performance per watt em relação a ela. Isso é uma coisa interessante se nós considerarmos que essa aqui é uma GPU mid contra uma GPU high-end de 2 gerações atrás. Claro que essa é apenas a ponta do iceberg, existem muitas outras informações e detalhes sobre a arquitetura Polaris que renderia um vídeo apenas sobre isso, tudo bem? Bom, essa placa ela é comercializada em 2 versões, a versão de 4 GB e a versão de 8 GB, que é o caso dessa aqui. Então, 4 GB está custando 199 dólares, a versão de 8 GB ainda não foi oficializado o preço, mas saiu alguns vazamentos da própria AMD que indicam um preço de 229 dólares para a versão de 8 GB. Existe também uma diferença no clock da memória e logo na banda da memória, né, na largura de banda. Então, a versão de 4 GB tem 7 GHz no clock da memória, a versão de 8 GB tem 8 GHz. Então, dá uma diferencinha aí na largura de banda, ok? Vamos conhecer então um pouco do visual. Não tem muitas novidades aqui, era um sistema de referência que a gente já tinha visto em outras placas, então uma única fan blower, ela é aberta, conforme vocês podem ver aqui, nós temos uma abertura que facilita o fluxo de ar entre 2 ou mais placas que estejam aí ligadas em crossfire. Para tristeza ou felicidade de alguns, essas 2 logos Radeon que tem aqui na parte de cima e aqui na parte da frente não tem iluminação, é apenas a logo Radeon mesmo, ok? Conforme vocês podem ver aqui na parte de trás, o PCB ele é menor que o tamanho da placa, então a placa acaba aqui e o cooler ele continua um pouquinho para cá, né? E aqui nós temos apenas um conector de alimentação de 6 pinos que junto com o slot PCI Express fornece até 150 watts de potência para a placa. Na parte de trás nós temos 3 DisplayPort, um HDMI, nós não temos a conexão DVI na placa de referência, que nós temos uma saída de ar para poder sair aí o ar quente de dentro da placa, ok? Vamos começar então os testes de desempenho, o jogo Battlefield 4 no modo campanha, no trecho que eu costumo fazer todos os testes do canal, inicialmente na resolução Full HD 1080p, eu rodei em 2 configurações, por 7 High e por 7 Ultra. No High nós temos uma quantidade muito alta de FPS, para quem tem monitores Full HD 120 ou 144 Hz é um ponto bem legal. No Ultra, os FPS caem pela metade, mantendo ainda os 60 FPS ou mais.
Na resolução 1440p ou 2.5K eu usei as mesmas configurações High e Ultra. Em High a placa se mantém com folga acima dos 60 FPS, sendo essa uma boa configuração para a placa, enquanto que no Ultra os FPS ficam abaixo de 60, beirando os 30 FPS em alguns casos. Vocês estão vendo na tela agora o gráfico comparando a placa com outras placas, então nós temos ali a 480 com 130 FPS na média em High e 75 FPS na média em Ultra. Ela está superior à R9 380 Strix e abaixo da 390, 390X e 980 Poseidon. Crysis 3, como de costume, rodei na primeira missão no momento de chuva intensa, que é uma parte pesada do jogo. Escolhi as configurações High FXAA e Very High e MSA2X. Então, em High FXAA e em Full HD, a placa se mantém acima dos 60 FPS, com baixo uso de memória, temperatura estabilizada em 80 graus, que é o target da placa. Em Very High e MSA2X o jogo fica muito bonito, porém com os FPS variando próximo da faixa dos 40. Em 1440p em High FXAA ainda dá para manter uma certa jogabilidade com os FPS na faixa dos 40, mas em Very High e MSA2X os FPS caem abaixo de 30, deixando a sensação do jogo muito ruim. Vocês estão vendo agora o gráfico em 1080p, RX 480 está ali acima da 380 Strix e novamente abaixo da 390 e 390X Strix. No Far Cry Prime eu fiz o teste no começo do jogo, onde mostra algumas cutscenes processadas em tempo real, em seguida o gameplay livre. Então eu rodei em 3 configurações, High, Very High e Ultra. Então em Very High nós mantemos os FPS próximo dos 60, sendo essa uma configuração ideal de jogo, enquanto que em Ultra nós temos pequenas melhorias no visual com o custo de sacrificar cerca de 10 FPS. Em 1440p a situação complica um pouco, em Very High nós conseguimos manter os 40 FPS, em Ultra em 1440p nós ficamos mais próximos de 30, não sendo essa uma condição muito legal. Vocês estão vendo agora o gráfico em 1080p, eu tenho um database pequeno de placas testadas nesse jogo, então nós temos ali a 480 acima da 970 Strix, tanto em High quanto em Very High, quanto em Ultra. Então ela teve mais performance que a 970 Strix, que é uma placa já com overclock de fábrica. GTA V, um jogo bastante pesado e bem popular no mercado, eu rodei no benchmark fixo apenas no último trecho, como de costume, em High e Very High, que vocês estão vendo na tela, o que é o High e o Very High aqui do canal Paper Hard. Então, em High, em 1080p, nós conseguimos manter os FPS tranquilamente acima dos 60, chegando a atingir mais de 100 FPS em alguns momentos, com uso de memória ainda dentro dos 4 GB. Em Very High, o teste já inicia acima dos 4.700 MB de memória de vídeo, o que não representa um problema para uma placa de 4 GB se você usa o Windows 10 e tem memória RAM de sobra. Em 1440p, em High, ainda temos uma boa condição para jogar, mantendo na faixa dos 60 FPS, mostrando que a placa aguenta sim o 1440p, sabendo ajustar as configurações. E finalmente, em Very High, ficamos numa situação um pouco delicada, onde a mínima se aproxima dos 30 FPS. Olhando agora para o gráfico do GTA em 1080p, nós temos ali a RX 480 com performance superior em relação à R9 390 Strix, que já é um modelo com overclock, e um pouco abaixo da GTX 970 Strix e 390X Strix. Ritmo eu deixei para fazer os testes em DX11 e DX12, então eu rodei apenas em uma qualidade gráfica, o máximo possível, sem exceções no benchmark fixo. Existem cenas mais pesadas e cenas mais leves, o FPS varia na faixa dos 40 e 70 em 1080p. Em 1440p, nas mesmas configurações, nós temos uma redução de 10 a 20 FPS, dependendo do momento, com uso de memória ainda bem longe do limite da placa de 8 GB. No gráfico do ritmo 2016 em 1080p, nós temos ali a AMD RX 480 empatada tecnicamente com a 980 Poseidon em DX11, enquanto que DX12 nós tivemos uma perda de performance na 980. E na parte de cima, 390X Strix. Metro Last Light Redux no benchmark fixo, rodei em 2 configurações, qualidade e tesselação em High, SSA ativo, AF16X e Physics Off, e a segunda configuração mudando apenas a qualidade de tesselação para Very High. Então, em ambas as configurações nós temos boas condições de jogo, especialmente em High, com os FPS na faixa dos 60, porém com a mínima beirando os 30 no teste em Very High. Já em 1440p nós ficamos sem condições de jogo em ambas as configurações, com os FPS dificilmente passando dos 40 em High e chegando a injogáveis 16 FPS na configuração Very High. E vocês estão vendo na tela os resultados, com a AMD RX 480 abaixo da 390X e 390 Strix. Rise of the Tomb Raider muda completamente aquela história que eu falei para vocês de baixo uso de memória de vídeo. Então,
em Very High FXA, mesmo em Full HD, o jogo incrivelmente chega a usar 7.200 MB de memória. Imagina isso em resoluções mais altas. É o que a gente fez. Em 1440p, em High FXA, ainda nós temos uma boa condição para jogar, com os FPS variando de 40 a 50 FPS. Em Very High FXA, o uso de memória de vídeo aumenta ainda mais em certos momentos, atingindo cerca de 7.500 MB, com os FPS em uma situação mais delicada, com a mínima beirando os 30 FPS. E nos gráficos nós temos ali a RX 480 empatado tecnicamente com a 390X e 970 Strix na configuração Very High, e High ela ficou ali um pouquinho abaixo dessas duas placas. The Division em High e Ultra, tanto em High quanto em Ultra nós temos uma boa condição para jogar com os FPS acima dos 60 mesmo em Ultra, enquanto que o uso de memória de vídeo permanece bem moderado. Em 1440p nós temos uma nítida e já esperada queda nos FPS. Em High ainda dá para manter uma boa jogabilidade com os FPS beirando os 50 na maior parte do tempo, enquanto que em Ultra a situação fica um pouco mais complicada na faixa dos 40 FPS. E vocês estão vendo os gráficos na tela, mais uma vez, em relação a 970 Strix, nós temos uma vitória da AMD RX 480 e basicamente a mesma coisa se repete em 1440p com as placas bem igualadas na performance, mas ainda assim a RX com uma performance um pouco superior. E finalmente, o último teste em jogos, The Witcher 3, eu rodei nas configurações High e Ultra com o Hairworks off. Em High, em 1080p, nós ficamos com folga acima dos 60 FPS, e no Ultra, entre 40 e 50 FPS, ambos os testes com baixíssimo uso de memória de vídeo. Em 1440p High, nós mantemos a condição da mesma forma que Ultra em 1080p, entre 40 e 50 FPS, enquanto que em Ultra não fica mais tão interessante jogar, pois o primeiro momento mais pesado vai mandar os FPS para baixo de 30, conforme vocês estão vendo aí. E aqui nós encerramos o teste em jogos. A RX 480 tem uma ênfase especial em VR, realidade virtual, mas eu vou ter que deixar esse teste para o futuro, quando eu tiver o óculos específico para isso. O que eu posso adiantar é que a pontuação do Steam VR Performance Test é de 6.5, deixando a placa classificada como recomendada para VR. Como vocês observaram, a placa dificilmente atinge o seu clock máximo de 1236 MHz, ela fica trabalhando num clock um pouco abaixo disso devido ao throttling, ela está sendo limitada. Eu fui investigar para descobrir o que era. Então, a AMD introduziu um novo software chamado Wetman dentro do Crimson, onde você pode fazer overclock e fazer alguns ajustes na placa. E apenas liberando o power limiter da placa, que o máximo é 50%, ela já passa a trabalhar no clock máximo e, consequentemente, rende mais performance, conforme vocês podem ver no 3D Mark Firestrike. Então nós temos ali a pontuação gráfica da placa em estoque, tudo no automático, 12.138. Observe que ela está aqui acima do 970 Strix. E nos jogos, ela em alguns casos ficava abaixo, em alguns casos igualava. Então observe que o 3D Mark Firestrike é um software otimizado. Então isso significa que nos jogos a placa tende a melhorar com futuros novos drivers. E quando eu liberei o power limiter dela para 50%, sem fazer mais nenhum tipo de ajuste, ela ultrapassou 390 Strix e ultrapassou 970 G1, que é uma placa que tem um overclock de fábrica bem alto. Aí, fazendo overclock na placa, coloquei ela a 1310 MHz, as memórias a 9000 MHz, não consegui fazer alteração na tensão, estava bloqueado lá pelo software da AMD, ela foi para 13.548 pontos, então ela superou um SLI de 950 Strix, ela superou a 390X Strix, Sapphire 390X 3X e ficou ali um pouco mais próxima da 980 Poseidon e 980 Extreme. Voltando a falar do Power Limiter, não bastou apenas eu aumentar ele, porque quando eu aumentei o Power Limiter, a placa começou a esquentar mais, porque ela começou a trabalhar no clock máximo dela. Então a solução definitiva para ter essa performance a mais foi aumentar o Power Limiter e aumentar a rotação das fãs. Claro que você tem mais ruído na placa, mas se você aumentar apenas um pouquinho para que mantenha a temperatura ali pelo menos nos 80, você consegue ainda ter um ruído razoável e uma performance melhor liberando o Power Limiter. Também fiz o teste de overclock no Rise of the Tomb Raider e ela chegou ali numa performance maior que a 970 Strix e que a 390X Strix, tanto em High quanto em Very High. Aquelas placas ali já são com overclock, coloquei ela com overclock.
e agora ela rendeu mais performance. Então isso nos indica mais uma vez que modelos customizados que trazem overclock de fábrica vão disputar aí bem forte com essas placas que já estão no mercado. A temperatura da GPU, da forma que ela vem de fábrica, fica ali na média entre 78 e 80 graus, conforme vocês viram nos testes em jogos. Então é algo já esperado para uma placa de referência que utiliza um cooler blower. Eficiência energética é outro ponto que eu quero comentar com vocês. Então, se nós considerarmos que essa placa teve um desempenho ali similar a 970, às vezes superando ela, às vezes ficando um pouquinho abaixo, e similar também a 390 e 390X, consumindo menos energia que essas placas, visto isso pelo GPU Power Draw, né, aquele sensor lá no GPU-Z. E, claro, é uma placa que tem apenas um conector de energia de 6 pinos, né? Então nós temos com certeza aqui uma evolução comprovada pelos testes sobre o preço da placa. Então, já falei para vocês, essa aqui é a versão de 8 GB, possivelmente vai entrar em $229. A versão de 4 GB, R$199, já foi oficializado esse preço. No Brasil é um pouco complicado, tudo pode mudar, a gente não sabe, né? Geralmente o lançamento vem um pouco mais caro no começo, depois vai reduzindo um pouco o preço, né? Eu estimo algo em torno dos... Vamos lá, eu não vou ser tão otimista, R$1.300 a R$1.500. Eu geralmente sou otimista e erro o preço, então eu acho que vem por aí, ok? E aí nós temos hoje a 970 sofrendo redução de preço. Então a gente tinha aí uns 4 meses atrás a 970 por R$1.900, R$1.800, e hoje você acha já por R$1.300, R$1.400 uma 970. Então, até que esses estoques durem, ela vai fazer frente a essa placa. Porque vocês viram nos testes que são placas ali que ainda estão parelhas. Quando esses estoques acabarem, aí eu acredito que essa placa fica numa situação confortável, até que a Nvidia lance aí uma 1060, né, que seria uma placa na mesma faixa de preço e performance, para competir com ela. Concluindo então, pessoal, é uma placa que apresentou uma boa performance para a sua faixa de preço dos $199, possivelmente entre R$1.300 e R$1.500, deve melhorar mais com drivers, porque é um driver ainda inicial, poderão haver novos drivers que trarão mais performance para a placa, e modelos com overclock mais avançados vão trazer ainda mais performance e temperaturas menores, ok? Então, com exceção do Rise of the Tomb Raider GTA V, os outros jogos usaram menos de 4 GB de memória. Então, se você quiser, você pode optar pela placa de 4 GB, até para economizar um pouco mais, né? E caso você vá jogar também outros jogos mais leves, não vai exigir tanta memória, você pode optar por ela, tá? Essa placa de 8 GB é para quem já está preparado para títulos mais exigentes que usam bastante memória de vídeo, como por exemplo o Rise of the Tomb Raider, como vocês viram aí, mesmo em Full HD Very High, 7.200 MB de memória, que chega a ser um absurdo nessa configuração e nessa resolução, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos, favorite o vídeo e diga aqui embaixo suas sugestões de testes, quais jogos vocês querem ver nessa placa, quais configurações, se vocês querem que eu rode outros benchmarks, outras condições, digam aqui embaixo que eu vou fazer os testes para vocês, tudo bem? Então um grande abraço para vocês, um grande abraço para a AMD Brasil que mandou essa placa aqui para mim, e a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Fui!